Enice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 4 do livro O Castelo dos Sonhos. Mas antes eu conto com a colaboração de vocês para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Para mim isso significa muito, é realmente muito importante para o canal, ok? Então, já deixando minha gratidão para cada um de vocês, vamos para o capítulo 4. A reação de Teresa. Silas resolveu fazer logo o que o pai lhe sugeriu. Depois do almoço, foi com Maria ao quarto dos pais e ela cortou o cabelo de Isaías. Você tem os dentes muito estragados, comentou Silas. Por isso deve sorrir pouco. Não tenho vontade nem motivo para rir, respondeu Isaías. Se for rir, faça de maneira discreta. Assim, mostrou o menino, sem abrir a boca. Ande com a cabeça levantada, olhando para a frente. Vou colocar em você a aliança de papai e esse anel. Não deve tirá-los. As roupas dele ficarão um pouco largas. Se você não engordar, mandaremos apertá-las. Vou ter de usar botas? Vestir essas roupas? Perguntou Isaías. Vai sim, respondeu Maria. Isaías, a gente acostuma logo com as coisas boas. As botas poderão incomodá-lo no começo, mas depois você não vai querer ficar sem elas. Isaías, pediu Silas. Vou ensiná-lo a falar corretamente. Para que aprenda, vou corrigi-lo. Está bem? Sim. E para começar, meu filho, chame-me só de pai. Sim, papai, falou sorrindo o menino. E principiaram, Maria e Silas, a ensiná-lo a usar os talheres e a vestir as roupas que pertenciam a João. Com o corte de cabelo, reconheceram que ele ficou muito parecido com o antigo proprietário da fazenda. Como já haviam dito que os cabelos dele branquearam e que a voz estava mais rouca, acharam que ninguém iria desconfiar da troca. Silas tentou ocupar-se. Andava pela fazenda verificando tudo e ficava muito com Isaías ensinando-o, o que fazia com carinho. E aos poucos, com medo de ele se aborrecer com tantas informações. Os três, Maria, Isaías e Silas, estavam sofrendo muito. Maria, porque desde mocinha tinha em seus patrões sua família e os amava, especialmente Dona Violeta. Isaías padecia porque se viu de repente sem família, e a morte de seus filhos foi para ele uma enorme perda. Achava que nunca mais seria feliz ou teria alegria. Silas sentia como se tivesse levado um soco que o deixara sem sentidos. Às vezes, achava que ia acordar daquele pesadelo e que nada daquilo havia acontecido. Em outras, reconhecia que tudo era verdade e sentia muita dor. E então, recorria à oração. Se não fosse a carta de seu genitor, acharia que no tempo previsto eles voltariam para alegrar aquela casa. Compreendeu que não poderia fraquejar. Tinha de atender ao pedido de seu pai e pôs-se a fazer o que lhe competia. À noite orava e chorava até adormecer. 2 dias se passaram e Juvencio, um homem bom que havia tempo trabalhava e morava na propriedade, comentou com Silas. São 4 empregados a menos agora na fazenda. Logo necessitaremos de mais pessoas aqui. O que seu pai irá fazer com a casa de Isaías? Papai, respondeu Silas, já comentou comigo sobre esse assunto. Vamos pedir para vocês espalharem que estamos precisando de empregados. Quanto à casa de Isaías, irei à tarde lá e tirarei alguns objetos pessoais, que guardaremos se por acaso a outra filha dele der notícias ou vier aqui. Vou conversar com meu pai e deixaremos a casa em que Isaías morou em condições de ser habitada por outro morador.
Silas se preocupou. Juvencio tinha razão. Necessitariam logo preencher as vagas existentes. E Teresa do Onofre, que irão fazer com ela e os filhos? Perguntou Juvencio. Se arrumarem mais trabalhadores, vão precisar da casa. Teresa ficará morando lá e papai os sustentará. Pode dizer por aí que ninguém os tirará de lá, a não ser que ela queira sair, afirmou o menino. O senhor João é bom e ficou mais bondoso ainda. Isso nos dá tranquilidade. Se algo acontecer conosco, nossas famílias ficarão protegidas. Vou pedir para falarem por aí que o senhor João precisa de empregados. Silas foi conversar com Isaías. Papai, estamos com 2 problemas. Isaías prestou atenção e o menino continuou a falar. Vamos precisar de mais pessoas para trabalhar na fazenda e da casa de Isaías. O que faço? Você tem razão. A fazenda ficou com 4 homens a menos. Desfazer-se da casa em que eu morava? Nada mais será como antes. Eles não voltarão. Fez uma pausa, suspirou e indagou. Você tem certeza, filho, de que é isso que quer que seja feito? Devemos fazer mesmo essa troca? Sim, certeza absoluta, papai. Então vá lá na minha casa pegar alguns objetos para mim. Depois, divida os móveis e as roupas com os outros empregados. É o certo, concordou Silas. Você não precisará mais de nada de lá. E como arrumar os empregados? Como seu pai faria, respondeu Isaías. O mais importante já fez. Pediu ao pessoal para comentar. Chegarão pretendentes. Você os entrevistará. Nada de decidir de imediato. Diga que eu os escolherei. Pergunta onde trabalhou, por que saiu ou quer sair, se tem família, quantos são, e anote tudo. Depois conversaremos e decidiremos. Isaías falava muito errado, e Silas aproveitava essas conversas para corrigi-lo. Silas pediu a Maria para visitar Teresa e tranquilizá-la. Ela foi, e ao voltar comentou. Menino Silas, Teresa está estranha, muito quieta, não quer fazer nada em casa. Mandei Sara levar comida para eles e Bernadette para lavar as roupas e limpar a casa dela. Teresa sempre foi bastante desequilibrada. Onofre teve um casamento infeliz. Acho que era por isso que ele sempre pedia a seu pai para fazer um serviço em que precisaria viajar. Ela diz que escuta vozes. Talvez seja por isso que conversa sozinha e é muito nervosa. Normalmente fala muito. Estranhei por encontrá-la muito quieta. Somente me fez uma pergunta quando lhe dei o recado. O senhor João disse mesmo que cuidará de nós? Das crianças? Afirmei que sim, e que ela podia ficar tranquila. Teresa não falou mais nada. Espero que melhore. Coitada das crianças. Silas pensou que Teresa certamente melhoraria. Os filhos a fariam reagir. Mas ao amanhecer do 4º dia, depois da chegada de Isaías, Silas acordou com gritos. Levantou-se correndo e foi para o pátio. Era Sara, que chegava para trabalhar e gritava muito assustada. Silas, disse Sara aflita. Passei pelo açude e lá estava o corpo de Teresa boiando. Vamos lá. Silas correu junto dela e quando chegou ao açude, 2 empregados tiravam o corpo das águas. Todos os empregados da fazenda e suas famílias estavam ali, assustados e comovidos com a tragédia. É Teresa mesmo. Ela se matou, exclamou Sara. Verifique se ela está morta mesmo, pediu Silas. Está sim,
respondeu o empregado, que a tirara da água. Está rígida, deve ter vindo para cá assim que escureceu, ontem à noite. Como pôde se afogar num lugar raso assim? Perguntou Sara. Também não entendo, respondeu o empregado. Aqui, o lugar mais fundo chega à minha cintura. Ela foi determinada, colocou a cabeça na água e não levantou. O que faço numa situação dessas? Perguntou Silas, tentando achar uma maneira correta de agir. O padre não benze corpos de suicidas e ela não tem família aqui. Tenho de avisar a autoridade na cidade. Vou perguntar o que fazer a Maria e ao Isaías. Mas onde deixo o corpo? Meu Deus, me ajude. Suspirou e falou. Vou contar a meu pai e ele me dirá o que fazer. Vamos colocá-la no galpão. Sara, por favor, troque a roupa do cadáver e você, Bernadette, vá à casa dela e cuide das crianças. Ao entrar em casa, Silas chamou por Maria. Foram ao quarto de seus pais e acordaram Isaías. Silas contou falando depressa o que acontecera e perguntou aflito. O que faço? Não sei, respondeu Isaías. Mas seu pai certamente saberia. Por que Silas não pensa nele? E não tenta imaginar como o senhor João agiria? Mas sem ficar aflito, recomendou Maria. Será que somos culpados pela morte dela? Perguntou o menino, suspirando triste. Foram muitas mortes de uma só vez. Ninguém foi ou é culpado. Quem podia imaginar que ela iria cometer esse desatino? Falou Isaías. Calma, pediu Maria. Eu também acho que não devemos nos culpar. E vamos achar a melhor maneira de conduzir esse fato. Quando a gente não sabe como agir, devemos recorrer a Deus. Por favor, Senhor, o que devemos fazer? Quem avisar? É isso, Maria, exclamou Silas. Avisar. Pensei nisso sem entender bem o porquê. Vou pedir que o empregado vá rápido avisar o padre Mateus e o senhor Sousa, que é a autoridade na cidade no momento. Pedirei ao Juvencio para organizar o enterro. Vamos enterrá-la assim que tivermos autorização. Acho melhor velar o corpo no galpão. Aqui na fazenda, Teresa não tinha parentes. Vocês sabem se ela tem alguém da família morando aqui por perto? Ela tem um irmão que trabalha na fazenda vizinha e tios e primos que moram na cidade, respondeu Isaías. Vou mandar avisá-los. Será que devo ir vê-la? Perguntou Isaías. Não, respondeu Silas. Acho melhor o pessoal da fazenda não vê-lo por enquanto. Direi que o senhor está traumatizado com tantas mortes. Voltou ao galpão, onde todos o esperavam com as ordens. Silas pediu a Juvencio para organizar tudo e a 2 empregados, um para avisar o irmão dela e outro para ir à cidade. Menino Silas, é a família do defunto que oferece no velório bebida e comida. Como vamos fazer? Perguntou Juvencio. Vou dar ordens para Maria fazer o que é de costume lá em casa e trazer para cá. Não podemos tirar mais os trabalhadores dos seus serviços. Por isso vou ao cemitério ao pé do morro e cavar eu mesmo uma cova. Acho que devemos enterrá-la ao entardecer. Opinou Juvencio. Vamos enterrá-la naquele local? Perguntou Silas. Suicidas são enterrados lá, respondeu Juvencio, triste. Está bem, concordou o menino. Quanto ao horário, vamos esperar que o irmão dela chegue. Juvencio suspirou triste e falou tão baixinho que foi escutado somente por Silas.
É que ela deve ter morrido ontem à noite. Está com muita água na barriga, nos pulmões. Não devemos esperar muito para enterrá-la. Vou agora fazer o buraco. Ele saiu e Silas olhou para o cadáver. As mulheres haviam trocado sua roupa e colocado flores ao seu redor. Orem por ela, pediu Silas. Será que adianta? Perguntou uma das mulheres. Suicida vai para o inferno. Adianta sim, afirmou o menino. Às vezes nós duvidamos, mas a oração tem força. Deus é bom pai, ele ama muito seus filhos. Teresa estava doente, perturbada, e Deus levará isso em conta quando for julgá-la. Vamos orar, determinou uma mulher. E começou a rezar, e as outras a acompanharam. Silas sentou-se e orou, rogou a Deus por aquela alma sofrida. Deus, eu lhe peço, receba Teresa em seu reino, perdoe-a. Ela com certeza não quis ofendê-lo. Acredito que estava desesperada e doente. Desculpe-me. Enclausurei-me em minha dor e esqueci-me dela. Mesmo que ela não lhe peça perdão, perdoe-a, por favor. Depois de orarem por minutos, as mulheres foram para casa cuidar de seus afazeres. Silas foi com Maria ver o que fariam para servir as pessoas e aos parentes de Teresa que viriam ao velório. Os 2 empregados retornaram e o que tinha ido à cidade disse: Silas, falei com o padre Mateus e ele pediu ao senhor João para desculpá-lo, mas que não pode encomendar o corpo de um suicida. O senhor Sousa me disse que está muito atarefado para vir aqui e que, se nós definimos que foi suicídio, ele acredita e que podemos enterrá-la. Os parentes foram avisados e alguns virão logo mais. O irmão dela está vindo com a mulher de charrete, afirmou um outro empregado. Silas agradeceu-lhes e pediu que retornassem ao trabalho. Recepcionou as pessoas que foram para o velório. Como de costume, foram servidas comidas e bebidas. Oraram também. O irmão dela quis que a enterrassem ao entardecer. Juvencio colocou o corpo na charrete e Silas foi junto. Somente umas 6 pessoas acompanharam o cortejo. Nesse local, não longe da cidade e ao pé do morro, havia algumas sepulturas. Cercado por um muro baixo de pedras escuras, a área era triste e sem beleza. Como ficava no caminho para a cidade, os parentes de Teresa acompanharam o corpo, mas não pararam no local para o enterro. Juvencio enrolou o corpo no lençol, colocou-o na cova e, sozinho, cobriu-o de terra. Silas ficou olhando tristonho e pensou: minha mãe e meus irmãos foram enterrados em túmulos, mas meu pai deve ter sido enterrado assim, em alguma cova e talvez junto de outros cadáveres. Mas para a alma esse fato não deve fazer diferença. O que importa é o que ela leva de bom na sua bagagem nessa viagem. Acho que a morte é uma viagem. Minha família, a do senhor Manuel e a do Isaías, ficaram doentes e lutaram bravamente para não morrerem. E Teresa, sadia, se mata. Que Deus ampare todos os que partiram e principalmente Teresa, exclamou Silas com a voz rouca e enxugando as lágrimas. Voltaram calados. Maria, assim que viu Silas, foi ao seu encontro falando: Silas, o irmão de Teresa somente viu as crianças. Perguntei-lhe se ia ficar com elas e ele me respondeu: não, já temos 7 e vivemos com dificuldades. O que iremos fazer com aqueles órfãos? O senhor João é quem deve decidir.
opinou Juvencio. Com certeza, é o patrão quem deve decidir, respondeu Maria. Estou falando para Silas porque o senhor João está muito triste. Com razão, perdeu a esposa e os filhos, disse Juvencio. Vou conversar com papai, falou Silas. Mas por essa noite, peça a Bernadette ou a Sara para dormir com eles. São tão pequenos. Órfãos devem ser levados para um orfanato, comentou Juvencio. Orfanato não, pensou Silas. Vou resolver isso, mas é melhor Juvencio achar que é meu pai quem toma as decisões. Amanhã resolveremos. Por esta noite, que alguém durma com as crianças. Silas, informou Maria. O mensageiro do senhor Martinho trouxe várias cartas, e o empregado que foi à fazenda do seu tio retornou. Peça a ele para vir falar comigo, mas se estiver muito cansado, que venha amanhã cedo. Vou levar as cartas para meu pai. Silas estava cansado, mas pegou as cartas, convidou Maria a acompanhá-lo e foram para o quarto do pai. Contou a ele tudo o que aconteceu. Filho, comentou Isaías, não entendo como alguém pode se matar. Vi recentemente muitas pessoas doentes lutando para viver, e essa mulher se suicida. Acho que ela não teve coragem para enfrentar a vida. É triste mesmo, exclamou o menino comovido. Confesso que pedi a Deus para adoecer e morrer, mas o pai não me atendeu. Não passou pela minha mente me matar, nem o farei. Cruz credo. Suicidas vão para o inferno e sofrem para sempre. Acho que não, exclamou Silas. Como não? Perguntou Maria. A igreja afirma isso. Não compreendo direito o porquê de pensar assim, mas acho que Deus não castiga nenhum dos seus filhos e que sofrimento nenhum dura por muito tempo. Não quero me suicidar e que o Pai do Céu me ajude a nunca pensar nisso. Acho que quem se mata deve sofrer no além, mas por um certo período. Deus nos ama muito para nos punir para sempre. Mas vamos falar de outra coisa. Que iremos fazer com os filhos de Teresa e Onofre? Órfãos devem ir para o orfanato quando os parentes não os querem, opinou Isaías. Se fossem seus filhos, o que você iria querer para eles? Perguntou Silas. Se fossem meus, eu os ia querer juntos e bem. Sofreria com eles separados ou num orfanato, respondeu Isaías. E se fossem meus, rogaria a Deus piedade e que alguém bondoso cuidasse deles. Como é difícil ficar órfão pequeno, exclamou Maria com os olhos lacrimosos. Que fazer então? Perguntou Isaías. Penso muito nos meus filhos que Deus levou. Quero que eles estejam bem. Se fosse o contrário, eu ter morrido e eles terem ficado, embora adultos, eu gostaria que estivessem amparados. Seu pai se preocupou com você, preferiu ser enterrado numa cova coletiva como empregado, pensando em você, para que não fosse para um orfanato, ou pior, para um asilo de doentes. Se mandarmos os 4 órfãos para o orfanato, talvez sejam adotados por famílias diferentes. E será que eles serão bem tratados? Eles ficarão bem? Poderíamos deixá-los um com cada família de empregados aqui na fazenda, e você daria a quem ficasse com eles uma ajuda de custo, sugeriu Maria. Todos os empregados que moram aqui têm família numerosa, comentou Isaías.
Eu antigamente não iria querer um órfão na minha casa. E agora? Perguntou Silas. Agora pensa diferente. É muito triste ficar sem família. Eu, que já estou velho, sinto muita falta deles. Com essa tragédia, ficamos sem família, mas Deus nos deixou unidos. E se uma empregada morar com eles? Indagou Maria. Morar 24 horas por dia? Perguntou Isaías. Essa pessoa teria de deixar sua casa, seus familiares. Depois necessitamos da casa para o outro empregado habitar. Ficaram em silêncio por momentos. Silas pediu a Deus que os ajudasse a tomar a melhor solução. Sentiu-se tranquilo e falou baixinho. Corro perigo de ir para um orfanato ou asilo. Não quero ir. E aquelas criancinhas também não. Deus me deu uma oportunidade que devo oferecer a outros também. Jesus disse: faça a outro o que gostaria que alguém lhe fizesse. Você, Isaías, está fazendo por mim o que gostaria que alguém fizesse aos seus filhos. Maria também. Eu também devo fazer. Vou trazer os 4 órfãos para nossa casa. Eles aqui? Perguntou Maria, assustada. Acho ótimo, exclamou Isaías. Mas o que as pessoas irão falar? Haverá comentários. Preocupou-se Maria. Diremos a todos a verdade parcial, respondeu o menino, que necessitamos da casa para outro empregado e que enquanto não acharmos quem queira ficar com os 4 órfãos, eles ficarão conosco. Mas a verdade é, eles ficarão conosco em definitivo. Vamos criá-los, educá-los e ensiná-los a trabalhar. Quando adultos, serão empregados nossos. Amanhã, Maria, você irá buscá-los. Traga somente as melhores roupas deles e alguns objetos dos pais que poderão querer guardar de recordação. Vamos alojá-los no meu antigo quarto, os 4 juntos, para não estranharem. Vou dar a eles os brinquedos que temos aqui guardados e pedir que Luzia conserte as roupas dos meus irmãozinhos para servirem neles e que faça outras para as 2 meninas. Gostei, exclamou Isaías. Tenho medo dos falatórios. O senhor João não faria isso, comentou Maria. Não antes da desgraça, exclamou Silas. Meu pai mudou, e para melhor. Será que os outros empregados não ficarão enciumados? Perguntou Maria. Também vou ajudá-los, falou Silas determinado. Faz tempo que eles querem aumentar suas casas. Vou mandar chamar os homens que nos fazem serviços temporários e moram na cidade para virem nos ajudar. E vou aumentar o salário deles. Isso é maravilhoso, exclamou Isaías. Que acha, Maria? Perguntou Silas, vendo-a indecisa. Se for para todos viverem melhor, mas tenho medo de alguns problemas que poderão surgir. Os outros fazendeiros podem achar ruim os empregados se sentir muito merecedores e não quererem cumprir suas funções. Infelizmente, não se pode dar moleza para alguns. Vamos correr o risco. O aumento será igual ao que nosso vizinho, o senhor Afonso, concedeu. Ele já remunera melhor seus empregados há tempos e não tem problema com isso. O conserto das casas é uma melhoria que papai quer dar à fazenda. Vou dar as ordens. Estou pensando em deixar o Juvencio como nosso ajudante direto, como capataz. Nunca tivemos um. Papai cuidava de tudo. Mas agora acho que iremos precisar. O que você acha, Isaías? Juvencio é honesto e capaz. Fez boa escolha. Diga que comigo, adoentado, iremos precisar.
opiniou Isaías. Silas deixou as cartas em cima da cômoda. Vou lê-las mais tarde. Vou pedir aos empregados para se reunirem no pátio e conversar com eles. Os empregados tinham voltado para suas casas para o jantar e foram para o pátio curiosos para saber o que o Sr. João queria com eles. Onde está o nosso patrão? Perguntou Juvencio ao ver Silas. Venho aqui transmitir as ordens de papai. O médico ordenou que ele ficasse acamado por uns 30 dias. Ele está fraco e muito triste, mas está a par de tudo. Vamos arrumar novos empregados. Temos 2 casas para os moradores. E para isso tomou as seguintes providências. As 4 crianças de Onofre irão para a nossa casa e, por enquanto, cuidaremos delas até decidirmos o que fazer. Se irão para um orfanato ou se serão adotadas. Os pertences da casa de Teresa devem ser repartidos entre vocês, depois que Maria pegar alguns objetos. Meu pai decidiu ter um capataz e escolheu você, Juvencio. As casas em que moram serão reformadas, como haviam solicitado. Para nos ajudar, contrataremos os trabalhadores da cidade. Assim ficarão mais bem instalados. E papai decidiu aumentar seus salários. Os empregados, que estavam quietos, ao ouvirem a última frase, comentaram alegres. Que bom! O Sr. João está sendo muito generoso. Como será o conserto das casas? Vamos primeiro consertar o que está estragado e vamos aumentá-las. Quero ouvir o que querem, e papai irá atendê-los no que for possível. O aumento de quanto será? Perguntou um outro empregado. Silas falou e novos comentários. Eles estavam entusiasmados. Silêncio, pediu Silas. Meu pai quer que todos estejam satisfeitos, que trabalhem com vontade e que aqui na fazenda não haja brigas, que sejam amigos e vivam felizes, e que façam jus para merecerem o salário. Agora podem ir. Depois de amanhã, Juvencio irá à cidade contratar os trabalhadores e comprar material. Saíram e ficaram Juvencio e o empregado que voltara da casa de seu tio. Juvencio olhou para Silas e comentou. Seu pai, menino Silas, sempre cuidou de tudo na fazenda. Se ele acha agora que precisa de alguém para ajudá-lo e me escolheu, vou fazer de tudo para não decepcioná-lo. Estou contente por ser o capataz. Fiz direitinho tudo o que você me pediu, disse o outro empregado a Silas. Seu tio não quis me receber, mas uma filha dele pegou a carta e mandou que voltasse no outro dia. Fui pernoitar na cidade como me recomendou. Voltei no dia seguinte, e então seu tio, a esposa e 3 filhos me receberam na sala. Ele me interrogou. Fiquei com medo. O que ele perguntou? Silas quis saber. Como estava seu pai? Quem era o filho vivo? Como está a fazenda? Eu respondi que não tinha ordem para falar. Seu tio foi estúpido comigo. Gritou. Disse que o empregado dele não respondia assim. Pensei que ia me surrar. Aí ele mudou o tom de voz e perguntou novamente. João está bem? Respondi. Sim, senhor, está muito bem, forte e sadio. Qual filho dele está vivo? Silas, falei. Aquele aleijado? Perguntou ele. Não respondi. Estava apavorado, tremia, mas ele não fez mais perguntas. Me entregou um envelope e disse: Aqui está a resposta. Pode ir embora. Peguei a carta, saí apressado e voltei para cá o mais rápido que consegui. Senti muito medo desse seu tio. Obrigado, disse Silas. Agora vá descansar. Silas entrou em casa.
Maria, vou jantar. Depois vou ler as cartas e amanhã você irá buscar as crianças. Será que está agindo certo, Silas? Perguntou Maria. Quando fazemos algo baseado no que Jesus nos ensinou, acredito que sim. Daqui para frente vou agir pensando se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Comparar-se com Jesus é difícil. Foi-nos ensinado que ele é Deus, exclamou Maria. Jesus falava que era filho de Deus, e se temos de seguir algum exemplo, que seja o dele. E jantou. Gabriel e Eduardo estavam desde cedo na fazenda e tentaram orientar Silas como este pedira a Deus. Gabriel, darão certo os projetos de Silas? Perguntou Eduardo. Não pense você que sei de tudo e adivinho o futuro. Talvez pela minha experiência de vida, sei o básico. No momento, Silas agiu do melhor modo possível. Está sendo bondoso e justo com os empregados e com os órfãos. Quando fazemos algo de bom a alguém, outros fazem o mesmo a nós. Por isso, Eduardo, tive permissão de meus superiores na colônia para visitar Silas mais vezes e tentar ajudá-lo sempre que ele rogar a Deus orientação. Que bom! Exclamou Eduardo. Espero que eu possa vir junto. A permissão foi dada porque ele decidiu acolher os 4 órfãos? Obtive permissão por muitos motivos, mas também pela decisão dele de acolher as crianças. E você, sempre que for possível, poderá vir comigo. Agora tenho de inspirá-lo a ler as cartas, embora Silas esteja cansado e com sono. O padre virá aqui amanhã, e é bom que o vigário encontre tudo como João planejou. Gabriel aproximou-se de Silas e pediu. Silas, vá por favor ler as cartas. O menino falou a Maria, que estava na sala. Maria, estou cansada e com sono. Queria deixar as cartas para amanhã, mas vou lê-las. Pode ser que alguma seja urgente e que eu tenha de tomar alguma providência imediata. Estou cansada, mas não com sono, respondeu Maria. A morte de Teresa me abalou muito. Trago as cartas para cá e faço companhia a você enquanto as lê. Quer que vá buscá-las? Quero, obrigado. O menino esforçou-se para ficar acordado e esperou Maria trazer as cartas. Continua no capítulo 5. Até lá!